Muito bom dia pra você ligado aí na sua Rádio do Bem, 98 FM, está entrando no ar mais um 98 Esportes, agora 8h01 em Belo Horizonte, tá começando mais um 98 Esportes, hoje é terça-feira, dia 8 de janeiro de 2018 e sempre numa jogada de Claro, o dobro de internet para vídeos smartphone novinho, Autotruque 10 anos, proteção e confiança para uma vida mais leve e NET, vem ser muito NET com a banda larga mais rápida do Brasil. Hoje vamos falar muito do Atlético, muito de Cruzeiro, também vamos dar um giro pelo América e hoje tem convidado especial aqui no nosso programa, hein? Lucas Gonçalves, ele que é analista de desempenho do Atlético, vamos falar muito aí sobre o mundo da análise do desempenho, a pré-temporada do Galo e claro, né, os destaques do Cruzeiro, do América, tudo isso a partir de agora aqui, ó, com o CJ, Cristiano Junqueira, Eduardo Panzi. Hoje também tem convidado especial, grande Fred Ribeiro do Jornal Hoje em Dia tá aqui com a gente, Igor Tepes tá aqui nos estúdios para trazer as informações do Galo, para você que tá vendo na live, tá vendo a careca do Igor ali, ó. Gente, vamos lá com os destaques do programa de hoje. 98 Esportes. Vou começar com ele então, destaque do Atlético, Igor Assunção. Putz, eu esqueci o destaque, velho. Acontece. Tô brincando. Atlético anuncia renovações de quem já estava renovado há 1000 anos. Zagueiro e volante garantidos durante muito tempo. E o destaque do Cruzeiro chega agora com Adroaldo Leal. Cruzeiro tem representante no Uruguai para definir a situação de Arrascaeta. E para alegria da torcida celeste, continuará nevando em BH. Thiago Neves assinou a sua renovação contratual com o Cruzeiro. E o América também tem destaque por aqui, CJ. Depois de ontem com treinamentos em 2 períodos, hoje treinamento à tarde e à noite, time decide vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior. As movimentações do mercado, o meio atacante Nenê é a bola da vez no Fluminense. Mas o clube carioca tá querendo que o São Paulo pague metade dos salários. Aí vai ficar meio embaçado aí, né? Movimentações do mercado, a gente vai falar muito disso também no programa de hoje. E você, claro, participa pelo nosso Claro WhatsApp 993169898 e também pela nossa hashtag 98 Esportes. Lá no Twitter está no ar mais um 98 Esportes. 98 Esportes. Começando o programa de hoje, já dando bom dia pra você, meu caro Cristiano Junqueira. Bom dia, Alexandre Silva, bom dia a todos os integrantes da mesa, prazer estar aqui, um abraço a você, sócio, torcedor, colaborador do 98 Esportes, seja muito bem-vindo, vamos resenhar muito de futebol hoje também, da parte de fora das 4 linhas, por que não? Essa importância de ter aqui um analista de desempenho, hoje representando o Atlético aqui, o Lucas Gonçalves, já queria dar o bom dia, agradecer a presença dele, também ao Fred, grande Fredinho, né? Jornalista, amigo, colega, Mr. Barreiro, 1983. Exatamente, sabe tudo do Barreiro. Hoje está aqui juntamente com o Igor. Acordei hoje muito feliz, Alexandre Silva, por saber que a máscara do Fábio Assunção vai ser destaque no Carnaval pelo Brasil. Já estou sabendo que a máscara do Fábio Assunção é a que vai mais bombar no Carnaval. Mas o futebol, o Carnaval tá tão importante que o futebol vai parar. Nós não vamos ter rodada no Campeonato Mineiro. Vamos ter aí um hiato, vamos ter uma distância aí de umas 2 semanas. Para uma semana antes, no Carnaval não tem jogo do Campeonato Mineiro, para depois vir retornar às rodadas. Um bom dia, passando aí já para o Eduardo Panzi, para a gente também resenhar com o nosso convidado, até porque, Ale, hoje ele só vai poder ficar na primeira hora devido aos treinamentos. Claro, né? Tá apertada a pré-temporada, né, Panzi? Bom dia. Bom dia, Ale, bom dia, CJ, Fredinho, Lucas, Igor, tá cheio o estúdio hoje, um abraço a você, ouvinte ligado na Rádio 98. A gente vai falar muito nesse primeiro bloco sobre Atlético, sobre números com o Lucas. E claro que durante o programa a gente também vai abordar essa situação que vem se arrastando entre Cruzeiro, Arrascaeta, agente do jogador, o Flamengo, agora o Cruzeiro notificando o Flamengo, essa notificação chegando até a CBF, pode chegar até a FIFA. Ontem o Atlético Acreano, o Atlético do Acre, gente, um clube pequeno, modesto, indo às redes sociais, divulgando nota oficial, também cobrando o Cruzeiro por conta de um jogador, o Careca, que a gente nem lembrava. Careca que a gente conhece é o Alexandre Silva, o Igor,
Careca no Cruzeiro que a gente conhece é o Careca da década de 80. Chama Hamilton, ele jogou com o Hamilton fazendo duplo. E que era um baita jogador, chegou à seleção brasileira, um grande centroavante. É verdade. E aí vem essa cobrança. Isso preocupa, porque como que fica o clube no mercado, né? Como que chega ao mercado todas essas notícias envolvendo o Cruzeiro, devendo o Atlético do Acre, devendo o Flamengo, devendo o Clube do Uruguai e por aí vai. E muita gente fala, vocês não questionam, só a imprensa de fora que não questiona. Como assim a gente não questiona, né? Estiveram aqui o Itair Machado, o Wagner Pires, nós perguntamos, eu insisti na pergunta e eu já venho falando isso aqui já há um bom tempo no programa, que me preocupa muito a situação do Cruzeiro financeira, não porque eu acho que o Cruzeiro esteja mal financeiramente, porque o presidente foi aos microfones e disse que o clube passa por uma situação periclitante, ele usou essa palavra, periclitante financeiramente. E você vê o Palmeiras, que é um time cheio de grana e vende atletas, chega uma boa proposta, vende. Flamengo, chega boa proposta, vende. Santos, chega boa proposta, vende. Atlético é assim, Grêmio é assim, Inter é assim, o Cruzeiro não vende. O Cruzeiro não vende seus grandes jogadores. Por um lado, isso é muito bom, porque mantém um time muito forte, tá sempre brigando na cabeça por títulos, mas por outro lado, e a grana? Porque aqui no Brasil os clubes precisam vender. Por maiores que sejam, por mais dinheiro que tenham, os clubes precisam vender. Aqui no Brasil os clubes são vendedores, precisam fazer dinheiro com venda. E o Cruzeiro não tem feito. Mas os jogadores são fatiados. Outro erro. Então, o clube está pagando hoje por irresponsabilidades e erros feitos em contratos no passado. Isso tudo tem que ser abordado, isso tudo tem que ser levantado. Por mais que o torcedor não goste, o torcedor cruzeirense com raiva que fale de dívida, que o clube precisa vender, mas essa é a verdade. A realidade tem que ser dita. Nesse ponto do Arrascaeta tem um problema do atleta, do agente, tem gente querendo tirar o atleta, mas o Arrascaeta tem quase 25 anos, é homem o suficiente para arcar com as consequências e responsabilidades dele. Mas se o Arrascaeta tem que cumprir o contrato, na hora de você fazer uma negociação envolvendo atletas com outro clube, tem contrato. E a partir do momento que você não paga, você também não está cumprindo o contrato. Você também está rompendo com o contrato. E aí vem as penalidades. Do mesmo jeito que a penalidade acontece para o clube, a penalidade acontece para o atleta, como vai acontecer ou já está acontecendo com a Arrascaeta. Então tem muita coisa para falar também a respeito do Cruzeiro. Vamos tratar disso também. Hoje a gente está recebendo 2 convidados aqui no estúdio. Só dar um bom dia pro primeiro, Fred Ribeiro, nosso colega do jornal Hoje em Dia. Prazer recebê-lo aqui, Fred. Prazer todo meu, obrigado pelo convite. Conversar de futebol com amigos é muito prazeroso. É isso aí. Igor Assunção tá aqui marcando presença porque o nosso segundo convidado está aqui, Lucas Gonçalves. Bom dia, Iguinho. É isso, vamos falar muito do Galo e vamos desmistificar talvez aí a função do analista de desempenho, que muita gente fala que é simplesmente um jogador de Championship Manager que fica sentado na frente do computador olhando quais são os futuros atletas. Ele que tá aqui com a gente, Lucas Gonçalves, analista de desempenho do Atlético, contratado em 2016, começou a carreira na base do Grêmio em 2001, né? Passou pelo Porto Alegre Futebol Clube também, esteve na Cabo Friense. Vai ter uma bela rodagem no futebol, né, Lucas? Bom dia, prazer recebê-lo aqui. Analista de desempenho, não tem nada disso que o Igor falou, não, né? O trabalho é muito mais complicado, né? Não, bom dia a todos. É um prazer participar do programa. Prazer conhecer vocês também pessoalmente. Tirando o Igor, né, que eu já conhecia, tá lá todo dia. Infelizmente. Tá, incomodando a gente, tirando o Igor, que não era um prazer. Tirando o Igor, que eu já conhecia. Realmente, existe um pouco dessa mística, né, do analista de desempenho, que é uma função muito recente no futebol brasileiro. E por usar muito a tecnologia, o departamento, entendem que o profissional fica atrás do computador, né, brincando de videogame. E não é assim, né, como tu mesmo ali leu. Eu participei muito de alguns clubes sendo auxiliar, eu fiz o processo um pouco inverso, normalmente que os analistas fazem. A minha formação é muito mais do campo, né, sendo auxiliar, treinador de categoria de base, trabalhei quase 10 anos no Grêmio. E a partir daí, né, entendendo uma necessidade de se analisar conforme a evolução do jogo, eu fui criando gosto pela função, e conforme isso foi desenvolvendo nos clubes hoje no Brasil, a oportunidade apareceu e hoje a gente é analista, mas também não perdeu a ideia de participar dos treinamentos no campo. Começando, desculpe a redundância, começando do início, até para ser transparente, às vezes o ouvinte fala, eu falo assim, eu sei o que é um analista de desempenho. Eu sei que o meu time tem um analista de desempenho. Tá bom, então o que ele faz? Ele analisa o desempenho
Grande justificativa. Né? O que é um analista de desempenho? O nome já diz por si só. Como eu disse, é uma função, né, muito recente, algo muito recente no Brasil. Conforme a evolução do jogo foi acontecendo, foi se entendendo a necessidade de usar cada vez menos o achismo no futebol. Toda tomada de decisão que tu toma hoje, ela é fundamentada no conhecimento. Isso não é só no setor do futebol, mas em todas as funções. O analista hoje, basicamente, ele analisa a sua equipe, analisa também os adversários, trabalha muito em cima da prospecção de jogadores, que é a análise de mercado, e também hoje lá no nosso departamento, não são todos, hoje na função inclusive do Neguete, monitora todos os jogadores nossos que estão emprestados para os outros clubes. Não são poucos, né? Eu não sei te dizer o número agora, 40 e alguma coisa, mas é um trabalho permanente, né? Um trabalho constante que o Neguete faz, de avaliar todos os jogos, de conversar com os jogadores, criar relatórios, assistir os jogos, que te deixam mais entendendo melhor como é que esses jogadores estão desempenhando nos outros clubes, né? Porque, querendo ou não, é um patrimônio do Atlético. Seria um nerd da bola? Quem? Quem faz análise de desempenho? Eu acho que não. Por ser algo recente, não tem ainda um perfil definido. Claro que essa vaga surgiu e hoje ainda não se entendeu bem quem é que vai ocupar essa vaga. Então, muita gente, claro, que tá querendo trabalhar com futebol e viu essa brecha no mercado, acaba estudando e indo para esse lado. Outras pessoas que já estavam mais tempo no futebol e criaram gosto, como é mais o meu caso, acabaram se preparando para isso também, entendendo melhor de tecnologia, e acabaram indo para essa área. Mas eu acho que não tem um perfil muito definido ainda desse profissional. Existe um setor no Atlético apenas de análise de desempenho? Quantas pessoas trabalham nesse setor e como são divididas as tarefas no setor? Você é específico em um tipo de análise, você citou o Neguete em outra, quantos são e como é essa separação de função no Atlético? Existe um departamento, né? Existe um espaço físico reservado para isso, que é uma sala, inclusive estrategicamente bem montada, porque fica ao lado da sala do treinador, também no vestiário onde a comissão técnica utiliza, né, para troca de roupa. Então todo mundo da comissão tem que passar por ali. Então a convivência facilita até a troca de informação, o dia a dia. Hoje lá no nosso departamento são 4 profissionais, eu, o Bernardo Mota, o Felipe Raiol e o Neguete. Obviamente que todos participam de todas as decisões, mas existe uma organização de função, até porque a demanda de trabalho é muito grande. Não teria como todos fazerem tudo e acabar fazendo quase que nada. Agora, Lucas, você disse aí que análise de desempenho, vou na canela já de cara, viu, velho? Vamos lá. A análise de desempenho, ela participa também da prospecção de atletas, da análise dos jogadores que voltam emprestado. Vocês, analistas de desempenho, vocês têm poder de veto em alguma contratação, ou você simplesmente fala, esse cara aí não tá muito legal não, e aí de repente um diretor pode passar por cima e falar, velho, mas eu preciso trazer esse cara aqui e tal. Porque algumas contratações, pra gente que é leigo, a gente já sabe que não vão dar certo. E pra quem tá com os números em mãos, eu vou citar um que não é nem da sua época, pra não ficar uma coisa muito muito constrangedora, mas, por exemplo, um Emerson Conceição, que foi escolhido o pior jogador estrangeiro do futebol francês, tinha números horrorosos na Europa, mas é um lateral esquerdo, o Atlético estava precisando e tal. Então, assim, algumas contratações não passam pela análise de desempenho. Isso é importante até a tua pergunta, Igor, para esclarecer. O departamento de análise, ele é um suporte para o clube, principalmente nessa área da prospecção de atletas. O departamento ele não contrata o jogador, quem contrata é o clube. Essas informações são importantes justamente para tentar aumentar a possibilidade de acerto na hora da contratação. Mas a gente sabe também que a contratação, e a gente gostaria, né, no mundo ideal, que sempre fosse baseada na questão técnica, no componente técnico do jogador. Mas nem sempre é assim, né, porque a gente gostaria de trazer sempre os melhores. Só que o mercado hoje ele é difícil. Existem alguns aspectos também que são considerados importantes, que é, por exemplo, uma oportunidade de mercado, né? Uma oportunidade que se tem de contratação, ou até uma projeção de um jogador que no futuro se entende que ele pode dar um retorno, que hoje talvez ele não sirva para chegar e jogar, mas se entende que pela estrutura que se tem o Atlético, pelos profissionais competentes que se tenha, ele pode evoluir, um jogador jovem, por exemplo. Então nem sempre é simplesmente o jogador é bom, o jogador é ruim, é bom, traz.
e vai jogar, ou não é tão bom. Até porque o Galo não é o Barcelona, né? Que pode chegar lá, escolher os melhores do jeito que quiser e pagar e levar, né? Hoje o mercado é muito difícil, né? A gente sabe disso, os valores estão muito altos. A gente tem que ter uma criatividade grande. E isso, inclusive, justifica e reforça a ideia do departamento também. A gente tem um banco de dados muito grande, o Bernardo Mota é o cara não responsável, mas que fica mais focado nessa área, um cara que tem um conhecimento muito grande, não só do mercado, mas de jogador, da questão individual do atleta. É um banco de dados muito grande e fica monitorando quase que constantemente. E dificilmente a gente é pego de surpresa quando se surge o nome de um jogador. Porque aquele jogador já foi monitorado em algum momento, a gente vai acompanhando para que é exatamente o que eu falei, a probabilidade de acerto seja maior. Ô Lucas, queria perguntar de você sobre o Levir Coupe. Você foi estagiário do Levir no Atlético Paranaense, né? Você já tinha trabalhado. Isso, em 2004. No Atlético foi vice-campeão brasileiro. Isso. Como é que foi voltar a trabalhar com ele? Como é que ele lida com esse departamento novo no futebol? Primeiro que é um dos treinadores mais vencedores e competentes do nosso futebol. Eu não tinha realmente trabalhado diretamente com ele. Eu fiz um estágio, apesar de conhecer pessoas próximas, ele me deixou muito à vontade, então eu pude conhecer realmente o trabalho dele de perto. Mas isso foi em 2004, né? O futebol evoluiu, as coisas mudaram e ele também, desde lá, venceu muitos campeonatos, se tornou um treinador muito vencedor, principalmente aqui no Atlético. E para mim é um prazer muito grande, é um aprendizado diário, com convivência com ele, sem contar que é uma pessoa maravilhosa. E ele gosta dessa questão de números? Gosta muito, gosta. Tá sempre nos perguntando, participando, trocando ideias, né? Nos ensinando muito também. Ele sempre fala, jogador é número, né? Ele usa muito essa expressão. E também assistindo vídeos, ontem mesmo nós assistimos vários vídeos juntos, agora principalmente nessa pré-temporada que são 2 turnos, então entre um turno e outro existe esse tempo disponível maior para a gente poder conversar, e isso é legal, porque ele nos coloca e nos deixa bem à vontade para participar também da montagem da equipe, nos dá espaço, utiliza a capacidade que cada um tem. Ele é um grande gestor e isso é inegável. Ô Ale, então ele não é um burro com sorte. Não é verdade? Né? O pessoal acha que... Né? Até uma pergunta que a gente vai te passar no próximo bloco, já vou deixar para você responder no próximo bloco. Você trabalhou com o Thiago Largue ano passado, né? E agora trabalhando de novo com o Levi. Duas gerações. Né? Se tem diferença, né, no tratamento dessas 2 gerações. Pelo que você respondeu, eu já imagino sua resposta aí com relação ao Levi, mas no próximo bloco você vai responder isso aí, como que é o tratamento diferente de gerações com relação à análise de desempenho dos treinadores. Vou falar pra você agora da NET, porque quem ainda não começou a voar com a ultra velocidade tá muito sem net, Chegou a hora de virar esse jogo. Vem pra banda larga, líder em ultra velocidade, pra família inteira ficar conectada ao mesmo tempo. Internet que vai mais longe dentro de casa com Wi-Fi Plus, Wi-Fi mais potente, e os nets ainda tem o ponto ultra, que é pra jogar no computador, no videogame, conectar a Smart TV e ficar todo mundo conectado. Assine 120 mega por apenas R$ 79,00 por mês. 4004-8844 para você ligar e consultar as condições de aquisição. 4004-8844 é a NET. Vamos sair para um rápido intervalo primeiro aqui do 98 Esportes. Na volta tem mais. Daqui a pouco tem mais 98 Esportes. Apresentado por Autotruque 10 anos. Proteção e confiança para uma vida mais leve. No Claro Pós, você tem o dobro de internet para assistir aos seus filmes e séries favoritos, além de aplicativos ilimitados. Peraí, eu em dobro? Na Claro é assim, e você ainda aproveita Galaxy J4 por apenas 12 de R$ 65,99 no Claro Pós 7 GB. Mas quem aproveita? Eu ou você? Galaxy J4 nesse preço? Todo mundo aproveita? E aí, tá esperando o quê? Eu? Tô esperando você, ué. Então vambora, ué. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/loja online. Escuta aí, 98! Frente ao cemitério da Consolação. Será que eles vão escutar? Ô galera, escuta 98 aí, ó. Em cima do carro, ó. Escadinha. Eu escuto 98! Aqui, ó, e todo mundo aqui escuta 98!
é cheio de câmera pra todo lado. E se me pegarem é rua, tá? Tô aqui fora e vou gritar: escuta 98! Ei, João, vamos ouvir a 98 aí, ó, melhor rádio do mundo, hein? Só fala bem do seu time, hein? Parei o carro pra dizer: eu quero ingresso! Tô aqui no trânsito, que hoje é dia do trânsito. Carinha vendendo o pano dele ali, eu vou vender 98, hein? Escuta 98! Eu escuto 98! Eu tô escutando a 98! De volta na 98. 98 Esportes. Apresentado por Autotruque 10 anos. Proteção e confiança para uma vida mais leve. Estamos de volta com o 98 Esportes dessa terça-feira, hoje dia 8 de janeiro de 2019. Estamos recebendo aqui Lucas Gonçalves, analista de desempenho do Atlético. Lembrando que você pode participar e mandar sua pergunta, já tem algumas selecionadas aqui, tanto na hashtag 98 Esportes quanto no nosso claro WhatsApp 993169898. Vou só dar uma dica pra você que tá saindo de casa agora, quer sair de casa sem se preocupar com o estacionamento, chegar rapidinho no aeroporto. Se você ainda não conhece o TXS2, baixa aí no seu celular e você vai ter acesso aos principais corredores exclusivos, segurança e os maiores descontos da categoria sem a tal da tarifa dinâmica, hein? Tudo rapidinho pra você, tá disponível na Apple Store, também no Google Play, o TXS2. É o aplicativo oficial dos taxistas de Belo Horizonte. Lucas Gonçalves, vou te repassar a pergunta que deixei aqui na saída do bloco. Existe diferença para vocês, analistas de desempenho, com relação a essa geração de treinadores que está sendo bem discutida, né, no futebol brasileiro, geração dos treinadores mais velhos, essa rapaziada que está surgindo agora, porque teoricamente, né, a discussão é, o treinador mais novo gosta mais de estudar, o treinador mais velho, ele gosta de jogar futebol. Exatamente, não tá nem aí pra isso. E como que é essa relação de vocês com essas gerações de treinadores diferentes? Não, existe diferença entre os treinadores, independe da idade ou da experiência. Lógico que quem já teve uma vivência maior no futebol pode contribuir de uma maneira um pouco diferente. E aqueles que estão iniciando são pessoas que até para se firmar no mercado buscam uma compensação pela essa falta de experiência em outros aspectos do dia a dia. Então a diferença entre Levir e Thiago não é simplesmente pela idade, e sim porque são pessoas diferentes, são treinadores diferentes que querem que suas equipes joguem, né, de acordo com a maneira que gostam, entendem futebol, mas é uma diferença em relação a isso. Não, assim, dos treinadores que eu tive o prazer de trabalhar no Atlético, trabalhei com o Marcelo, né, que a gente pode considerar que é um cara mais experiente. Depois o Diogo Giacomini, que era auxiliar do clube, fez alguns jogos como interino. Também um cara mais jovem, buscando espaço ainda no mercado. Depois o Roger Machado, consideram ele, eu acho, uma da geração mais nova. Depois do Roger, o Micali e o Oswaldo. Então eu consegui pegar uma diferença, né, dessas gerações. Desse, sem citar nome, Lucas, sem citar nomes, até para não ser antiético, mas desse, algum trata esse setor, ou tratou esse setor de uma forma... tá bom, obrigado, viu, Lucas? Você trouxe os nomes. Pode citar nomes se quiser. Não, eu tenho a satisfação de falar que todos deram muita importância ao setor. O Marcelo foi o cara que, como o departamento estava iniciando, pegou um pouco essa transição, né? Foi logo da minha chegada, eu cheguei quando o Marcelo era o treinador. Mas imediatamente nos deu liberdade para trabalhar, trocou ideia, buscou números. Marcelo é um cara também que gosta muito dos números, né? E até é importante falar que o departamento de análise, ele não é só números. A gente tem falado aí muito da relação quantitativa, mas é muito em cima da análise quantitativa, em cima de imagens, identificar padrão de comportamento da nossa equipe e passar isso pro treinador também, que ele é o nosso principal cliente. Então, passar de uma forma, como é que eu vou dizer, uma forma atrativa para ele também. Não encher ele de informação, tentar fazer ser mais didático uma filtragem daquilo que a gente... Porque o que a gente recebe de informação é muita coisa, então tem que filtrar, ver aquilo que ele está trabalhando na sua equipe, entender também dos treinamentos, do modelo de jogo dele e passar realmente aquilo que é importante. Porque imagina um treinador como o Levir hoje, o número de situações que ele tem que se preocupar diárias, né? A gente chegar
com ele toda hora e encher ele de informação. Do mesmo jeito que o treinador ele tem que convencer o atleta do trabalho dele, vocês têm que convencer o treinador, né? Até, exatamente. Dentro disso que você acabou de dizer, eu queria falar o nome do ouvinte, mas o cara me mete um avatar chamado Capitão Tsubasa, aí não tem jeito. Mas a pergunta dele é a seguinte, você falou aí de algo além dos números, ele fala exatamente isso. Então, analistas de desempenho, eles analisam somente números e estatística de jogadores? Não, existe análise quantitativa e qualitativa. Se eu for fazer uma análise só em cima dos números, isso pode ser muito perigoso. Então, por exemplo, eu vou analisar um adversário. Se eu for pegar e não olhar o jogo, tá? Não ver os últimos 2, 3 jogos do adversário e for ver só os números dele, chutou, finalizou 15 vezes, roubou 8 bolas, isso é muito vago, né? Agora, se eu utilizar esses números para fundamentar uma análise, identificar alguns padrões de comportamento, como é que essa equipe ataca, como é que essa equipe defende, e usar esses números justamente para fundamentar isso, aí começa a ficar mais interessante, a chance de erro ela diminui. Eu costumo falar, Lucas, que o cheiro da grama ele é importante demais para quem trabalha com futebol, não apenas a questão do computador, do vídeo, dessa análise mesmo mais fria. E você tem isso, né? Como você disse, você veio como auxiliar técnico, o seu caminho primeiro foi no campo como auxiliar técnico, mas você desde menino você tem ali a vivência de alambrado, o cheiro da grama, já que seu pai foi um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, né? Em que isso te ajudou também para chegar hoje e não ser aquele analista de desempenho puramente técnico de número ou de análise de vídeo? Eu procuro sempre que eu posso estar no campo. Às vezes a demanda de trabalho acaba me tirando, tu participa lá todo dia. Às vezes a gente tem que um jogo meio de semana, outro fim de semana, acaba nos tirando em alguns momentos do campo. Mas sempre que eu posso, eu tô no campo. E já que tenho essa capacidade de também participar do treinamento, todas as comissões técnicas no qual eu participei me deram essa liberdade de participar. E como tu disse, a minha formação foi dentro do campo. Isso me facilita muito exatamente daquilo que eu falei anteriormente. Entender melhor como que essa análise que a gente faz pode chegar no treinador e se transformar em prática. Como que ele vai usar as informações que nós passamos, as interpretações e colocar na prática do treinamento. Não adianta eu ficar teorizando, passar um monte de coisa pro treinador, se isso na prática não acontece. Não adianta virar analista de videogame e falar que vai dar certo, porque é assim que acontece. Eu tenho que entender as dificuldades do dia a dia. Então, eu ter vivenciado isso certamente me facilita entender mais como que o treinador pode usar melhor essas informações. E seu pai bate essa bola com você em relação a isso? Porque, pra quem não sabe, o Lucas é filho do Otacílio Gonçalves. Treinou praticamente todos os times do sul do país, todos os grandes clubes do sul do país, treinou o Galo também na década de 90. 93. Foi uma passagem curta. Então não deu nem tempo de eu vir aqui. Seu pai pegou um time ruim de doer no Atlético. Era o time ruim. de 93 do Atlético nem era se ele tivesse um filho ao lado dele analisando, daria conta. O time de 93 do Atlético era muito ruim. Mas seu pai dá essas terminou em último do campeonato. Meu pai, ele já desde 2002 ele já parou. E na época dele ele pegou ali no final, não dava para chamar ainda de análise de desempenho, mas os auxiliares faziam muito essa função de observar jogos. E ele mesmo como auxiliar no tricampeonato brasileiro do Inter, ele era isso. Só que ele era auxiliar, né? Ele fazia observação dos adversários e tal. Ele brinca hoje que quando eu mostro o que se faz hoje no futebol, ele falou, mas aí fica muito fácil. Se eu tivesse isso na minha época, tudo seria mais tranquilo. Mas claro, é outra pessoa que eu tenho como conhecedor do futebol, né? Constantemente dentro da minha casa, então não tem como não aproveitar essa sabedoria dele. O Edirley de Birité. Como é que é o nome? Edirley. Bom nome, hein? Grande Edirley. Edirley fala assim, pergunta ao Lucas se os jogadores... São duas perguntas, na verdade. Pergunte ao Lucas se os jogadores ficam com raiva quando ele passa ao Levi uns números que não estão bons. E se existe algum curso para analista de desempenho, porque eu acho essa área muito importante e interessante. Começando pela segunda pergunta, conforme esse setor foi desenvolvendo no Brasil, o mercado foi entendendo isso e criando cursos, né, querendo capacitar as pessoas para que elas pudessem assumir essas funções com segurança. E hoje sim, existe inclusive o curso da CBF Academy, né, que credencia o analista a trabalhar no futebol e vários cursos também. É caro, Lucas?
eu não sei te dizer o valor, mas o valor não é tão alto quanto o de treinador. Hoje o de analista existe 2 licenças, né? Uma inicial para trabalhar em categoria de base e uma segunda para trabalhar em profissional. Já como treinador tem a licença C, B, A e agora a Pro. É um caminho um pouco mais longo, claro, o curso de treinador ele é mais abrangente, né? Vai mais a fundo. Por isso eu acho às vezes até importante, mesmo trabalhando como analista, se tiver a possibilidade de fazer o curso como treinador, é interessante, porque como o nosso principal cliente é o treinador, exatamente isso daquilo que a gente estava falando, de poder entender melhor a cabeça dele. Linguagem dele. A linguagem dele, eu acho importante. E os números? Jogadores para passar para os jogadores, não. Pelo contrário, eles procuram, até porque isso é tratado de forma interna, em reuniões, os vídeos que a gente mostra, o treinador tem que ter a liberdade de poder mostrar os erros também que acontecem, né? Os jogadores hoje são muito profissionais, entendem bem esse trabalho, gostam muito, nos procuram. Qual jogador que mais procura vocês no Atlético? Eu não vou perguntar o menos não, o mais, que é mais legal. Normalmente são os jogadores que se preocupam mais com a questão defensiva, tá? Mas não é uma regra. O Ricardo Oliveira é centroavante e busca muito entender como é que foi o último jogo dele, os lances, né? Principalmente as movimentações sem a bola que ele precisa fazer para buscar uma profundidade. Hoje, sem sombra de dúvida, a maioria dos jogadores faz isso. E quando eles não querem também, a gente força, empurra a informação para eles para eles criarem gosto também, né? Imagina aquela dura lá do treinador, no Rafael Carioca. Pô, Rafael Carioca, dá um passo direito. Ele falou, professor, eu acertei todos os passes. Aí chega a análise de bem, mas que só pro lado e pra trás, velho. Aí fica fácil, posso botar o Igor de volante, que ele faz isso também, velho. Isso é a qualificação da informação. Por isso que não se usa somente a questão quantitativa, o número frio. Quantos passes eu dei certos? Tu deu 40 passes, 39 certos. Mas para onde é que foram esses passes? Qual setor do campo? Que tipo, se é um passe que rompe a defesa adversária, ou se é um passe... Claro, entendendo também a função do jogador. Sim. É diferente o Casares, que é um meia, que precisa acertar mais passe pro gol, do Maidana, do Adilson, que joga num setor mais de segurança, que trabalha mais com a construção, né, e não com acabamento. Então é por aí, é tentar qualificar melhor a informação. Estamos recebendo aqui Lucas Gonçalves, analista de desempenho do Atlético, falando muito aí sobre esse mundo da análise do desempenho, mas vou falar para você aqui, ó, se você já somou quanto custa um carro de verdade, além do valor do automóvel, tem IPVA, tem manutenção, muito mais. Então, ó, entra agora aí, ó, em vencerlivre.com.br e conheça o serviço de carro por assinatura da Unidas. É você livre de burocracia, manutenção e prontinho para rodar. Com o Livre, você vai viver só a parte boa de ter um carro. Então acessa aí agora e pegue todas as informações. vencerlivre.com.br. Tem aquela pergunta clássica, não vou falar o nome do jogador, mas tem aquela pergunta clássica do torcedor e muitos até mandam mensagem aqui perguntando sobre isso. O desempenho do jogador no treinamento, ele é filmado, ele é analisado, o jogador de repente pode ganhar a posição com essa análise, fala, esse cara tá treinando muito bem, ele deu supondo ali um camisa 10, ele deu uns 10 passes pro treino que acabaram gerando em gol, tem como também via treinamento fazer essa análise do próprio time, Lucas? Hoje, né, desde quando o departamento foi criado ali, né, praticamente na minha chegada em 2016, a partir de lá, todos os treinamentos, eles são filmados, todos. Tu acompanha lá, o Felipe Rael tá lá em cima com a câmera dele, e além de criar um banco de dados de todos esses treinamentos, imagina, nós temos desde 2016, imagina isso daqui 10, 15 anos, importância que tem pro clube, né, ter todos os treinos filmados. Mas também justamente para fundamentar algumas decisões que o treinador possa tomar em relação ao treinamento, em relação ao desempenho do jogador no treinamento. Isso acontece muito, porque para não ficar nesse achismo, às vezes a comissão técnica se reúne, entende que um jogador deva entrar e porque um comentou que, mas eu tenho acompanhado os treinos dele, ele tem realmente treinado bem, e outro já não concorda tanto, vamos ver as imagens então, vamos ver o que ele tem feito nos treinamentos. Porque existe uma pesquisa num jogo de futebol, o treinador mais experiente, vamos pegar o Levir, ele consegue lembrar das principais ações do jogo um pouco mais de 30% que aconteceu no dia seguinte, por exemplo. Então, se deixa passar, isso é uma questão do ser humano.
deixa passar muita coisa daquilo que aconteceu, né, anteriormente. No treinamento a mesma coisa. Às vezes, principalmente no treinamento, às vezes tu tá envolvido com a questão da regra do jogo, tá preocupado de repente com algum setor mais, às vezes outro passa desapercebido. E a comissão técnica, com todos os integrantes, tenta cuidar do maior número de situações possíveis do treino. Mas nem sempre isso é possível. Qual que é o prazo que vocês têm pra... Eu filmei o treino de hoje, fiz análise, cortei, editei, passei pro Levi pra passar pro jogador. Porque aqui a gente trabalha também com edição de imagens e tal. E a gente sabe que tem um prazo pra você editar, pra você fazer todo o trabalho de análise dessa imagem. Qual que é o prazo? De repente eu vi um treino hoje, pra consertar pro treino de amanhã, você já Às consegue? vezes no mesmo dia. Às vezes, se tiver uma importância grande, questão de prioridade, precisamos disso pra amanhã, a gente já passou no mesmo dia, não tem problema nenhum. Normalmente, os claro, são chamados e falam, olha aqui, você fez isso errado, isso e aquilo. Se for algo coletivo, não tem porquê, e tem o treinamento do dia seguinte, aí se passa antes do treino, né? Pra corrigir justamente pro próximo treino do dia. Então, aí a gente faz pro outro dia. Mas às vezes uma questão individual precisa ser passada imediatamente pro jogador. A gente vê qual que é o método mais importante. A gente pode passar para ele pro WhatsApp, ou chamar ele na sala e já editar, porque hoje existe uma série de ferramentas que nos facilitam, né, o nosso trabalho. Então tem alguns softwares que tu já tá filmando o treinamento e tá guiando aquilo que é importante. Então tu tem um iPad lá e tu separa algumas situações do treinamento e conforme o Felipe tá filmando lá, ele já vai separando. No momento que tu tagueia, vou pegar hoje só situações do Igor. E eu vou apertando toda vez, né, no Igor ali e vai já separando a imagem, depois eu posso mostrar. Às vezes, inclusive, até imediatamente ao treino ou durante o treinamento, a gente já passa com o iPad pro jogador. Muito bom. Lucas, queria perguntar pra você sobre o mercado de análise de desempenho do Brasil e a comparação com a Europa, porque eu imagino que o Guardiola da vida tenha 20 profissionais atrás dele, você citou 4 do Atlético. O Brasil tá engatinhando ainda nesse quesito? Isso acontece há muito mais tempo na Europa. A gente também não pode comparar muito a questão pela cultura, né? Futebol europeu é um, futebol brasileiro é outro. Eu acredito que os principais clubes do Brasil hoje já têm uma estrutura bem importante para aquilo que se necessita de trabalho. Qual é o clube mais bem estruturado em termos de número de analistas trabalhando hoje? Eu não diria que número de analistas somente significa que o clube é melhor estruturado. Existe equipamentos, estrutura física. Hoje, os nossos 4, existem 2 na base também, né? Hoje lá no Atlético, tem atendido bem a demanda de trabalho. E conforme também, se tu separa muito as funções em muitos analistas, acaba ficando, talvez, ele não tão participativo do processo geral. Então, talvez um número de analistas muito grande não seja o ideal. Hoje, que eu saiba, o Corinthians, eu acho que é o clube que mais tem, né? São 8 ou 10. Mas eles têm, né, o método de trabalho deles, a gente entende. Hoje no Atlético tem funcionado muito bem. O Atlético é um clube que investe muito, principalmente nessa questão da tecnologia, entende muito o nosso trabalho. Então aquilo que a gente passa para a direção e julga que é importante hoje para o trabalho, a gente prontamente é atendido. Né? Hoje trabalhar com tecnologia é algo caro, né? E a gente não pensa como um gasto e sim como um investimento. Muita gente participando. No próximo bloco, aliás, vai ser o último, porque o Lucas tem que sair aqui por causa do treinamento. Ale, vamos passar aqui, dar uma passada geral nas perguntas, até pra limpar a barra do setor de desempenho, porque tem torcedor aqui falando que a culpa de jogador ter renovado o contrato ou ser contratado é sua, viu, Lucas? Não, mas eu já disse, departamento de análise não contrata, não renova contrato também. Não veta, não? Não veta. Não ganha jogo, tudo é suporte. Só se assusta no dia seguinte, né? Rapaz, contrataram o fulano, errou. Olha só, a gente vai sair para um rápido intervalo, mas eu sei que tá todo mundo com saudade do Everton Guimarães, ele vai dar um recadinho pra gente aqui agora. Tem recado importante, tem mesmo, e atenção, recado importante para quem usa aparelho auditivo. Preste atenção, leve o seu aparelho usado a qualquer loja da Telex, faça a troca por um aparelho auditivo Telex novinho e ganhe até 30% de desconto, é isso mesmo, você vai trocar o seu aparelho auditivo usado por um Telex novinho e vai ganhar na hora um descontaço de até 30% em qualquer uma das unidades Telex. Telex, há mais de 70 anos, cuidando da sua saúde auditiva.
Tá aí, Everton Guimarães com a gente aqui também no 98 Esportes. Ele sai de férias, mas ele não nos abandona. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem a sua participação também, ó, que é pelo nosso claro WhatsApp 993169898 e também hashtag 98 Esportes. Estamos recebendo o Lucas Gonçalves, analista de desempenho do Atlético. Já tem mais. 98 Esportes. Segundo os organizadores, João Dória tá organizando, esse negócio vai ser bom, hein? Segundo os organizadores, a ideia é que seja um encontro de aproximação, Paulo Leite. Zema, me convida que eu te acompanho. Dória tá organizando desse que o celular tá proibido, viu? O celular tá proibido, não pode levar celular, então os governadores aí já pode ficar esperto, deixar o celular em casa. Eu só quero ver a cabecinha dos governadores. Aquela cabecinha dos governadores mexendo. Qual delas, Paulo? 10h26, agora vamos pro rápido intervalo comercial daqui a pouquinho. Tem mais Central 98. Cara, sua família tá usando a internet e vai travar o jogo aí. Aí, família, desconecta aí! Você é muito sem net, né? Isso aqui é banda larga de ultra velocidade. O Wi-Fi é Plus, mais potente. E eu tenho ponto ultra pra jogar. Então tá. Ô, foi mal, hein? A internet aqui bomba, eu não sabia! Isso é muito sem net. Assine 120 mega com Wi-Fi Plus. É um prazer muito grande estar participando aqui desse evento de comemoração dos 10 anos da empresa Autotruck. E esse sucesso da Autotruck tem explicação: bom time, equipes bem treinadas, pessoas capacitadas e uma responsabilidade da diretoria constante. Para mim é um prazer imenso estar aqui comemorando esses 10 anos, porque eu estive desde quando ela nasceu e eu vi cada desafio, cada pessoa envolvida, cada profissional aqui comprometido com o que tinha que fazer, e esse sucesso não é em vão. De volta na Rádio 98, 98 Esportes. Estamos de volta com o 98 Esportes dessa terça-feira. Hoje, recebendo aqui nessa primeira hora o Lucas Gonçalves, analista de desempenho do Atlético. Bate-papo legal aqui com a sua participação também, né, CJ? Exatamente, pelo Twitter, @Rádio 98 Oficial, hashtag 98 Esportes. O WhatsApp, claro, 98 993169898. Já agradecendo ao Lucas, a gente sabe que ele vai ter que sair daqui a pouquinho devido a essa fase de pré-temporada, treinamentos. E é muito legal, porque muitas pessoas, Lucas, e também tem essa audiência rotativa, né? O rádio tem muito isso, a pessoa sai de casa para o trabalho, ou liga quando chega no trabalho, ou chega em casa de um turno, enfim. E aí acaba que você comenta, ou pelo menos pincela alguns assuntos em algumas respostas, mas é porque chega muita... Ó, a obra tá comendo solta aí. Chega muita pergunta, muita colocação de ouvinte, assim como o Highlander fala. Pergunta se ele gostou do desempenho do Denilson. Aí o Ostin fala assim: aposto que o Denilson não passou na análise de desempenho. Esperar o departamento fechar, desligar o computador e contratá-lo. E ainda brinca, kkk. O Darlisson fala... Como é que ele brinca? Kkkkkk, deve ser. Isso aí é uma brincadeira virtual, mano. Um amigo meu, depois eu explico. Aí o Darlisson Ferreira falou assim: vamos ser mais direto. Pergunta quais os números do Patrick pra ver o porquê da renovação dele. Enfim, essas coisas que jogadores... Engraçado que o torcedor só lembra dos que dão errado. Os que dão certo, não é tocado. Agora os que dão errado... Aí... E normalmente o dar errado é relativo. É relativo. É dar errado pro coração dele, ou pra visão dele, ou não é aquilo que ele queria, ou não é o titular, enfim. É, exato. Normalmente, esses jogadores mais contestados nem sempre têm números ruins. Em algum momento do jogo,
talvez no momento defensivo, talvez ele seja importante para a equipe. Como falavam antigamente, que é o jogador do treinador, é o cara que tem confiança. Muitas vezes eles não aparecem muito pro treinador, mas em alguns momentos são muito eficientes pro time, né? Então, talvez seja isso. Principalmente quando é lateral, né? Hoje no Brasil eles analisam o lateral, que se ele errou um cruzamento ou deu um passe errado, não dá assistência, ele não presta. Esquecem que lateral faz parte da primeira linha defensiva. Exatamente. O Fábio Santos foi assim, né? O pessoal pegava no pé dele que não tinha dado nenhuma assistência, mas lateral, defensivamente ele é muito correto. O próprio Patrick mesmo é um jogador que é muito contestado, mas que ele tem bons números, né, nessa questão, né? Tem, sim. Patrick principalmente na questão defensiva, né? Nessa situação de entender bem a linha de 4, né? Defender no setor, número de roubadas de bola, são situações importantes para lateral. E hoje, a gente vendo aí no Brasil muitos jogos, tiram muito o lateral da linha em alguns momentos, aparecem questões de vulnerabilidade na linha de 4, principalmente nos laterais. Então é algo que vem mudando um pouco no Brasil, principalmente, né, pela influência até do futebol europeu, se entendeu melhor isso. Hoje o futebol ele tá muito mais físico do que técnico, né? Raramente a gente vê aquele jogador, especialmente no futebol brasileiro, porque quando ele nasce ele já vai pra Europa. Aquele jogador muito criativo, que dribla pelos dois lados, que tem um repertório muito grande de jogadas. De repente é função também do analista analisar o adversário e falar, olha, esse jogador ele dribla mais pro lado direito, ele vai sempre botar na linha de fundo para tentar fazer o cruzamento, tentar a ultrapassagem, ou ele faz o facão pelo meio, para que de repente os defensores especialmente eles fiquem preparados para aquele tipo de jogada, ou mais preparados para aquele tipo de jogada. E o próprio atacante também, ó, se você driblar na perna esquerda dele, você vai conseguir ter mais sucesso. É função sua também, vocês passam de repente vídeos de lances que esses jogadores tomaram drible ou deram drible pelo WhatsApp, como você disse que é uma ferramenta também pro jogador do time? Sim, isso acontece constantemente. É uma análise mais individual, não é passada, né, pro grupo como um todo, mas a gente está sempre abastecendo os jogadores em relação ao adversário nessas questões mais individuais, principalmente em situações defensivas, né, entender melhor. E hoje eles já entendem o trabalho e já procuram isso. A gente passa pro WhatsApp, exemplo, a dupla de zaga, entender melhor as movimentações do centroavante adversário. Para qual lado ele limpa mais, com qual perna ele chuta mais, o que ele tenta melhor, um drible, faz o pivô, ou ele tenta fazer buscar profundidade, né, com maior frequência. Então isso acontece, né, constantemente, sempre que tem o adversário. O Lucas ia estar ferrado na época do Marques, Edu. Virar pro lateral direito e falar, ó, ele dribla pra direita, o Marques, ele não sabia se ia pra direita, se ia pra esquerda, não tava ferrado. Você alternava. Você falou assim, o cara falou que ele dribla pra direita, mas o cara saiu pela esquerda, pô. Não, mas ou jogadores que tem aquele lance que faz muito bem, né? Tem jogadores que faz, o Marques era muito bom nisso. Ele tinha aquele giro com velocidade, tinha pros dois lados, mas todo mundo sabia que ele ia fazer. Todo mundo sabia que ia fazer, mas vai pegar. Chega o lateral pro analista de desempenho. Aqui, como é que eu marco o Marques? Aí ele falou, reza. Tem uma pergunta interessante aqui, é do Thiago Carvalho. Eu ia ler exatamente essa agora. Pode ler. Hashtag 98 Esportes, ele fala, ó, uma dúvida, hoje eu atuo como analista de Business Intelligence e trabalho com banco de dados, buscando encontrar padrão de comportamento. Alguns dos conceitos e conhecimentos que eu tenho servem como base se eu quiser iniciar nessa área, no caso na área de análise de desempenho? Servem, sim. A gente estava falando antes de números, a gente tenta criar algumas referências de números, a gente chama isso de métricas, né? A gente busca relação entre os números, não somente um número do jogo. Então, quantas finalizações foram dadas no jogo? Tá, mas sei lá, 15 nesse jogo e 25 na outra. Tá, mas qual que é a referência? O que significa isso? Quantas finalizações são importantes para que saia um gol? Quantas o Atlético precisa para que saia um gol? Teoricamente, quanto menos finalizações tu dá para um gol, significa que teu time está sendo mais eficaz. Efetivo. Então, relacionar esses números, criar referências, criar essas métricas, justamente passa por esse tipo de trabalho, né, de analista de dados. Mas, claro, existem outras análises também que são justamente complementadas com essa. Vocês analisam também os adversários, né? Passam informações para o treinador. Ano passado, qual foi o adversário mais cascudo que vocês
no final do ano falar, poxa, esse aqui foi o adversário, o clube no Brasil que tem os melhores números, que mais preocupa? É difícil lembrar, viu? Tiveram jogos difíceis. Nem sempre também, quando tu faz a análise e entende que esse jogo vai te criar um problema, às vezes por confrontar ideias com o nosso time, significa que vai ser um jogo difícil. Às vezes é casar o que nosso time tem de bom com aquelas questões mais vulneráveis do adversário, né? Nem sempre é porque é a melhor equipe ou a pior equipe, né? Às vezes uma equipe de mais baixo da tabela também te cria uma dificuldade, justamente porque te complica alguma situação que a nossa equipe não está bem desenvolvida ainda. Então, não sei te dizer exatamente qual equipe, mas algumas foram difíceis, sim. O exemplo dessa que você falou da pequena... O Grêmio foi um time que nos criou nos criou muita dificuldade, principalmente no jogo lá do... Há muito tempo, né? O Grêmio criando dificuldade pro Galo. Você falou desse contato direto com o treinador, mas acaba também que todas as outras áreas... vamos ter uma disputa de pênalti. O Chiquinho tem que chegar lá como preparador de goleiro. E aí? Como é que são esses batedores? Quando eu falo que o principal cliente é o treinador, ele é o principal, mas vamos colocar junto a comissão técnica, de uma forma geral, como o Chiquinho, preparador de goleiros, que é passado para ele e para os goleiros na semana, véspera do jogo, todos os pênaltis do adversário, todas as faltas diretas, todas as faltas laterais, escanteios. Se algum jogador tem uma finalização a média, longa distância, também nós passamos com replay, principalmente para o goleiro entender o enquadramento do corpo. A gente discute muito isso. E, claro, deixa pro Chiquinho, que é o cara mais capacitado, discutir mais diretamente com os goleiros. Os jogadores também são outros clientes nossos, né? Justamente por esse trabalho que a gente faz de abastecer eles com imagens e números. Então é de uma forma geral, não somente o treinador. Até quando eu falei o treinador, talvez tenha me expressado errado. É de uma forma geral. Quando a questão é da prospecção e da análise de mercado, o nosso cliente acaba sendo a direção, né? O Marques, o presidente, que são eles que vão acabar contratando. Já deu um bicudo na parede ou em alguma coisa, quando aconteceu um lance que vocês passaram antes do jogo? Falei que esse cara ia fazer essa jogada, você não prestou atenção, cacete. Olha, acontece muito. Não dei bicudo na parede. A gente sabe que do outro lado também tem mérito. E muitas vezes, quando uma equipe repete muito alguma coisa, é porque tá fazendo bem feito. E aí, quando tenta utilizar uma estratégia para neutralizar aquele tipo de situação, a gente tá tentando fazer isso num menor período do que eles fazem, às vezes, no campeonato todo. Exemplo, o Palmeiras com o Filipão. É um jogo mais direto, né? Utilizando mais o centroavante, numa bola longa. São jogadores de frente que fazem bem esse pivô, que seguram bem a bola. Por eles estarem fazendo isso há muito tempo, por mais que tu treine a semana para tentar neutralizar esse tipo de jogada, uma hora no jogo vai acontecer. Então a gente tem que quase que tentar neutralizar, mas também tem um plano B. Uma hora vai passar. O que nós vamos fazer se passar? Qual que é a compensação que nós vamos criar para isso? Rezar pra São Vitor, né? Também. Lucas, você só em ser treinador, você teve experiência de auxiliar técnico, você trabalhou na Tombense também, né? No Tombense. Trabalhei no Tombense em 2015 como auxiliar. Eu já fui treinador na categoria de base do Grêmio, era sub-20 no Grêmio B. Trabalhei quase 10 anos no clube. Hoje eu sou muito feliz naquilo que eu faço, principalmente porque eu consigo aliar esse trabalho de análise e também estar no campo presente, que é uma coisa que eu gosto muito, participando dos treinamentos. Não tenho essa pretensão muito definida na minha cabeça. Acredito que se isso um dia acontecer, vai ser de forma natural, né? Deixo acontecer, me preparo para todas essas questões. Acho que o cara, para ser um bom analista, como eu disse anteriormente, tem que entender bem a cabeça do treinador, então se prepara justamente para ser um treinador, porque a área do conhecimento acaba sendo a mesma. Então, se acontecer de forma natural, vai acontecer. Ô Lucas, a gente critica muito aqui troca de treinador por conta dos próprios atletas. Cada treinador escala o atleta de uma maneira, dá uma função diferente e o time acaba não rendendo o esperado. Você citou aí há alguns blocos para trás, nos últimos 2 anos, 7 treinadores passaram pelo Atlético. Para vocês também atrapalha? Vocês têm que começar do zero quando chega outro treinador, muda característica? Como é que é essa troca constante de treinador no seu setor? O departamento de análise de desempenho hoje no Atlético, ele atende, apesar de terem essas pessoas como clientes que eu falo, ela é do clube, ela é permanente do clube. Então existem alguns protocolos que a gente segue que independem de qual treinador vai vir. Ele consumir a informação vai partir dele, de como ele quer utilizar esses dados para o seu treinamento, para montar o seu modelo de jogo.
Mas lógico, uma troca sempre existe uma questão do recomeço. Ele tem que entender como é que funciona, a gente conversa, faz uma reunião, mostra aquilo que a gente tem à disposição e aí ele precisa também passar aquilo que ele entende que ele quer para a equipe dele e a gente se adapta. Então, claro, a troca ela sempre acaba, né, dificultando um pouco o processo, mas dá também... mais trabalho, né? Eu fico imaginando, começa o ano em janeiro, aí em maio vem outro treinador, putz, vou ter que apresentar tudo de novo. Aí vem maio, aí lá em outubro, caramba, também outro, vou ter que apresentar tudo pro cara de novo. Isso em qualquer... Não é só no futebol, né? Se aqui acontecesse isso na rádio com vocês, toda hora trocasse, claro que vocês teriam que se readaptar. Mas a gente sabe como é que é o futebol, depende muito do resultado. Imediatismo é maior, né? Imediatismo é maior do que na rádio. Agora, numa relação pessoal, Lucas, até pra gente ir caminhando aqui pro final, numa relação pessoal, profissional, acredito que vocês não devam trocar muitas informações, mas com outros analistas de outras equipes, uma relação pessoal, por ser um setor muito novo, algum colega, algum amigo, até mesmo você em outra equipe, sofreu algum tipo de preconceito? Assim, tá bom, não vou... Essas coisas novas, independente se o treinador é novo... É o famoso você não sabe nada. Exatamente, ou se o treinador é antigo, independente disso. Como é algo novo, se tu for analisar os departamentos no futebol com essa evolução que é normal, o caçula de todos esses departamentos interdisciplinares é a análise de desempenho. Né? E tudo que é novo gera uma certa resistência. Isso para tudo. Em alguns momentos, sim, acontece alguns anos para trás, hoje já é mais comum. Mas, porque nunca jogou, né? Nunca pisou lá, nunca teve lá, quer nos passar isso. Mas hoje eu acho que já se entende melhor, né, a nossa função. É muito bem aceito e também se entende muito a importância daquilo que a gente faz. Lucas Gonçalves, analista de desempenho do Atlético. A gente tá caminhando pro finalzinho do bate-papo aqui com o Lucas, mas antes deixa eu só dar um recado para você aqui do Claro Posse, onde você tem o dobro de internet para assistir os seus filmes e séries favoritos, além de aplicativos ilimitados. E tem mais, você pode aproveitar ainda um celular top de linha, que é o Samsung Galaxy S9 por apenas R$21 de R$ 89,99. Isso mesmo, é o Galaxy S9, apenas R$ 89,99 ao mês, no plano Claro Pós 30 GB. Então corre até uma loja da Claro, ou então você pode acessar aí agora claro.com.br/loja online e confere todas as condições. Claro, você merece o novo. Uma perguntinha pra gente fechar, Lucas, você falou no bloco anterior que seu pai, né, tinha falado pra você, seu pai é um treinador das antigas, tinha falado, se eu tivesse isso na minha época seria muito mais fácil, né? E a gente falou aqui dos cursos e tal. Você acha que nunca se estudou tanto no futebol brasileiro? Você acha que estamos num momento mais de estudo mesmo, de querer entender o jogo, e isso é uma tendência só a crescer no futebol brasileiro? Eu acredito que sim. Não que antigamente não se estudasse, mas a informação ela não chegava de forma tão fácil aos profissionais do futebol. Hoje, com a facilidade da internet, né, a troca de informação, ela facilitou para todas as áreas. E talvez por isso também se entendeu que tu buscar o conhecimento, ele estando à tua disposição, né, te cria uma possibilidade melhor de melhorar a tua situação como profissional. Mas antigamente também se buscava o conhecimento, mas de uma forma um pouco diferente. Mas hoje eu entendo que se estuda muito, sim, futebol. Ainda nessa questão da prospecção, Lucas, pra gente ir até terminando aqui, pelo menos da minha parte, o Marques pediu para que vocês analisassem algum tipo de, eu não vou falar nome de jogador, mas alguma posição específica ainda para reforçar o time do Galo. Rafael Papagaio. Eu acredito que já foi dito pelo Levir, né? Que agora é buscar contratações do meio para frente. Seria o foco, mas eu disse anteriormente. Tá com muitos jogadores no radar lá do Bernardo? Tem bastante. Isso é feito sempre. É isso que é importante entender. O monitoramento dos jogadores não é somente naquele momento. Talvez mude o foco para aquilo, mas tá sempre, por mais que a gente tenha contratado agora zagueiro, ninguém para de observar zagueiro. Porque sabe que em algum momento, ali pra frente, isso pode acontecer. Ainda mais no futebol brasileiro. Daqui a pouco tu perde um jogador por uma venda e a gente precisa resolver imediatamente um problema. Olhou na base, precisamos contratar.
não pode perder muito tempo na hora de passar essa informação. Você falou agora há pouco que os números secos, eles não querem dizer muita coisa, eles precisam ser contextualizados. Mas para ajudar o torcedor a entender, a gente também, porque eu acompanhei muito, aliás, eu não acompanhei nada desse atleta, confesso que eu não vi jogar, ainda que não tenha sido, ou que você já tenha contextualizado, não sei, os números do Papagaio, esse jogador que tá chegando pro Atlético. Tá chegando? Essas informações. Fez exame, né? Já fez inclusive exame médico. Depois o sul-americano ele tá aí, né? Quais são os números? Se você já contextualizaram esses números com atuações do atleta? Sim, como já analisamos como analisamos outros. O que você diz desse atleta? Um jogador que tem muita força, tem movimentação grande dentro desse setor de ataque, né? Boa movimentação, com algumas profundidades. É um jogador que fica somente como referência esperando a bola e se movimenta pouco. Não, ele busca diagonais, bom finalizador, pode ver o aproveitamento dele, tem muitos gols nas categorias de base. Ano passado ele fez 34 gols em 38 jogos. Exatamente. Então é um cara que tem uma perspectiva muito grande de dar certo. Claro que é um jogador que trabalhou muito tempo do lugar que começando a situação de profissional. Vamos ver como vai reagir. Transição, né? Muito bem. Vamos liberar o Lucas aqui, que ele vai pra Cidade do Galo agora, vai acompanhar lá o dia de treinamento, mais um dia de pré-temporada do Atlético. Lucas, agradecendo a sua presença aqui, muito obrigado. Boa sorte aí nesse restante de pré-temporada e durante todo esse ano lá no Atlético. Obrigado, eu que agradeço aí a participação do programa, foi um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, estou sempre à disposição aí quando precisar. Beleza, baita papo aqui com o Lucas Gonçalves, analista de desempenho do Atlético. A gente vai sair para um rápido intervalo. Na volta tem o Cruzeiro, hein? Adroaldo Leal, trazendo já as primeiras informações do Cruzeiro aqui no 98 Esportes. Daqui a pouco tem mais 98 Esportes.